Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos na sexta petição do Pai Nosso e vamos ver então a questão 312, que pedimos na sexta petição. E não nos deixeis cair em tentação. Na sexta petição, e não nos deixeis cair em tentação, pedimos a Deus que nos livre das tentações, ou não permitindo que sejamos tentados, ou dando-nos graças para não sermos vencidos. Esta petição aqui é muito impressionante porque São Tiago dizia que o homem que não é tentado, que sabe? É uma pergunta que fazia o apóstolo. Porque a tentação, ela dá para quem é tentado a possibilidade de exercer muitas virtudes. Por exemplo, se alguém é tentado contra a virtude da paciência, se não fazer o que a tentação está lhe sugerindo, ele vai adquirindo a paciência. Se alguém é tentado, contra a virtude da pureza, se ele se exercitar em fazer tudo aquilo que a tentação está lhe oferecendo, ele pratica a castidade. Então a tentação é, por um lado, algo que pode se servir o tentado para praticar muitas virtudes. O problema é o seguinte, é que as pessoas caem na tentação. Por isso não vemos a parte virtuosa que a virtude pode conceder, que a tentação pode conceder para as pessoas. Mas se as pessoas com a graça de Deus e também os próprios esforços, obviamente, mas com a graça de Deus lutassem contra as tentações, teriam muitas virtudes. Porque o diabo e o mundo eles tentam contra todas as virtudes. Então o homem não é virtuoso porque cai nas tentações que o diabo e o mundo faz. Mas se resistisse, seria virtuosíssimo o homem em todos os tempos e de modo especial hoje que as tentações são muito mais fortes. Aqui então o Pai Nosso está pedindo que Deus nos livre das tentações. Sim, quando as tentações para o tentado são ocasião de queda, nós podemos pedir a Deus que nos livre daquilo. Mas muitas vezes Deus, nosso Senhor, Ele vai nos livrar fazendo o quê? Não permitindo que caiamos na tentação. Mas as tentações não cessam, hein? O homem é tentado até a sua morte. E isso não é questão de santidade ou ser pecador. Muitos santos de alto calibre sofreram tentações horríveis durante a sua vida. Santo Afonso Maria de Ligório, que Deus o tenha e que Ele interceda por nós, morreu quase centenário e tinha tentações horríveis contra a pureza. E nunca foi um homem lascivo, hein? Nunca. E é o homem de Deus que escreveu a teologia moral que se aplica nos confessionários para salvar tantas almas, mas seguramente o Deus Nosso Senhor permitiu essas tentações horríveis para que ele, praticasse uma castidade mais perfeita e também pagasse o preço. O demônio se vingou dele, porque graças a seus escritos, quantas almas saíram ou não caíram no inferno, não? Então, e ele, santo, hein? A tentação não tira nenhuma virtude quando nós resistimos, mas quando nós caímos faz perder tudo. Então não é questão disso, não? Almas tentadas são pecadoras, não. Santos e pecadores são tentados. Então Deus vamos repetir a resposta. Na sexta petição, e não nos deixeis cair em tentação, pedimos a Deus que nos livre das tentações, ou não permitindo que sejamos tentados, ou dando-nos graça para não sermos vencidos. Que é o que importa, não ser vencido pela tentação. O que são as tentações? As tentações é pecado que nos vem do demônio ou das pessoas más, ou das nossas paixões. Isso daqui é muito interessante, porque uma tentação só pode ser uma sugestão ao mal. Nós não podemos dizer, eu estou muito tentado de fazer oração. Por quê? Porque rezar é uma coisa excelente.
Eu posso assim, estou muito inspirado, desejo muito rezar, mas falar que estou tentado de rezar é uma estupidez. Ou estou tentado de fazer uma obra de caridade. É um absurdo, porque fazer uma obra de caridade não é má, é uma coisa boa. Então não usamos esse termo para designar coisas boas, mas somente para coisas péssimas. Porque uma tentação só oferece coisas ruins, sempre. Uma tentação nunca vai oferecer uma coisa boa ou uma virtude. Nunca, jamais. Então, repitamos o que diz o catecismo. As tentações são um incitamento ao pecado E esse incitamento vem da onde? Do demônio ou das pessoas más. Pessoas boas não tentam ninguém. Agora, é verdade que pode haver uma pessoa boa, uma pessoa agradável, uma pessoa seja qual for, e que por nossas fragilidades aquilo seja ocasião de pecado. Tá? Mas só que aí o problema é o quê? São as nossas más paixões que fazem, inclusive, as coisas boas se tornarem ruins para nós. Aí é um defeito da pessoa, entendeu? Mas só que, bom, pessoas más, o demônio que é malíssimo e são os capazes de oferecer tentações sempre. É pecado ter tentações? Questão 314. Não é pecado ter tentações, mas é pecado consentir nas tentações. Ou expor-nos voluntariamente ao perigo de consentir. Então é assim, existem tentações e elas vêm ao nosso encontro. Quem busca tentações, sim, está em pecado. Por quê? Como diz a Sagrada Escritura, quem ama o perigo, nele perecerá. Então, ninguém, por mais que se considere robustecido pela graça de Deus, pode fazer milagres, caminhar sobre as águas e abrir oceanos e caminhar no fundo de todos eles, mas se expôs a uma tentação de pecado, desnecessariamente, mesmo que não faça o que aquela ocasião está sugerindo, a pessoa já pecou. É isso que ensina a Santa Igreja, porque nós nunca devemos nos expor desnecessariamente a uma ocasião de pecado. É o seguinte caso, por exemplo, festas lascivas. Tem gente devota que fala, não, eu vou comer escapulário, já rezei o meu terço, Nossa Senhora vai me proteger. De modo algum. Sabe por que ela não vai lhe proteger? Porque ao expor-nos ao pecado, nós estamos nos entregando naquele que gerou o pecado, e o nome dele se chama demônio. Pode ir com tudo o que quiser, com uma água benta no bolso, a cruz de São Bento, a medalha de São Bento, não vai ser protegido. Porque aquele recinto é do demônio e é o lugar dele, quem vai lá sofrerá as suas grandes bem-vindas e todas as coisas que ele faz com aqueles que o seguem. Então, agora, por exemplo, se é uma questão necessária, vamos supor, não sei, eu vou dar um exemplo um pouco absurdo, vamos supor que um policial tenha que entrar, não sei, numa casa de perdição porque houve um homicídio ali dentro. Uma mulher de má vida foi assassinada por outra. Então, o policial entrar ali para fazer o que ele deve fazer, ele peca de modo algum, porque é o dever dele entrar naquele lugar para ver o que aconteceu do homicídio que aconteceu ali. Aí sim, Nossa Senhora vai protegê-lo. E o seu anjo da guarda também vai usar todas as asas possíveis para o defender. Mas se ele entrar ali para outra coisa, ele já está sofrendo as consequências do que aquela casa oferece. Perdição, ruína. Um exemplo somente para ilustrar. Então, expor-se voluntariamente ao perigo de consentir sempre é um pecado. Isso daqui é muito importante. Porque às vezes as pessoas confundem o ter tentações com o ter consentido nelas. E aqui nós temos que fazer uma distinção, que uma coisa é sentir a tentação e outra coisa é o consentir na tentação. Por exemplo, eu posso ter sentido ódio no meu coração, mas eu posso não ter consentido no ódio que eu sentir. Por exemplo, posso ter ficado vermelho, trêmulo, suei frio, alterei a voz,
mas eu disse: não, Senhor, não quero consentir nesta ira injusta. E pronto. Não consenti. Mas o nosso físico sofre porque nós temos, o corpo que teve as suas mutações. Mas ao não consentir naquilo, não teve o pecado. Pelo menos mortal, não. Uns veniais sempre acontece. Em todo caso, o pecado, foi freado pelo fato de não ter consentido. Agora o sentir, isso daí, olha, só depois que, ou muita virtude, ou depois do atestado de óbito, aí paramos de sentir as coisas. Mas caso contrário, se sente. Aí pode ser o medo, pode ser a ira, as paixões da carne que também mudam também o físico, acelerando o coração e estas coisas, por exemplo, a corrente sanguínea, mas desde que não consinta, não tem pecado. E aí só nós podemos o consentir. Por isso o demônio não é culpado quando nós consentimos, porque esta é a nossa parte. A parte dele é oferecer a tentação. E a nossa parte é resistir ou consentir. E se nós não consentimos e somente sentimos, não houve o pecado perfeito, ou seja, o pecado acabado, logo não é para entrar em pânico, mas resistir ao demônio. Sempre resistir às tentações e sempre podemos sair vencedores delas. Por que, questão 315, por que permite Deus que sejamos tentados? Deus permite que sejamos tentados para provar a nossa fidelidade, para fortalecer as nossas virtudes e para aumentar os nossos merecimentos. Isso daqui é um favor, de Deus. Eu lhes dizia que quando nós estamos em tentações, seja tentações contra qualquer virtude, nós temos a possibilidade de exercê-las. Mas só que como nós não temos o costume de praticar as virtudes, ou seja, de buscar a paciência, de buscar a bondade, de buscar a temperança, de praticar a virtude da penitência, etc., então o bom Deus faz um favor, permitindo que pela tentação nós tenhamos uma razão a mais para praticar essas virtudes. Mas o problema é que as almas sucumbem na primeira. E aí, caem vícios, mas é um defeito de quem é tentado. Porque, repito, as tentações são capazes de fazer com que as almas progridam muito, muito e muito mesmo. E é o caso dos santos. Houveram santos como Santo Antão, do Abade, do Egito, que ele morreu já centenário, também alvo do demônio contra a pureza. E Santo Atanásio, quando escreveu a vida deste santo, diz que o demônio, quando ia tentar Santo Antão, o deserto parecia que estava sendo invadido por um exército, Eram os demônios inteiros, todos aí do inferno, que iam infernizar Santo Antônio Abade para oferecer coisas absurdas. Tem uma lista de absurdos que foi oferecido a ele. E ele saiu em todas elas vencedor. E olha só que o demônio não faz isso conosco, aí as almas já caíram, ele não precisa nem... Mas então, por que Santo Antônio ficou robustecido contra as tentações do demônio? Santo Antão Abade, porque ele venceu a primeira tentação. Ele venceu a segunda, ele venceu a terceira, ele venceu a quarta, a quinta e a sexta, ele venceu todas as tentações. E aí ele só tinha o quê? Quem vence sempre tem tudo para sair vitorioso. E agora quem perde sempre tem tudo para ser um perdedor sempre nas tentações. Então o segredo de vencer as tentações é não cair, e se cair, se levantar, e se ser tentado de novo, resistir. Resistiu mais tempo que a primeira vez que caiu, agora resista na segunda vez um pouco mais, e um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, vai chegar um momento que a gente vai vencer. E o demônio se cansa de almas que perseveram no bem, e aí ele deixa. Aí temos um tempo de paz, que se prepara a alma para outra, que ele virá com 7 piores, como diz a Sagrada Escritura, mas aí a alma tem tudo para vencer. E nestas vitórias, neste combate, se praticam muitíssimas virtudes, muitíssimas mesmo. Questão 316. Que devemos fazer para evitar as tentações? Para evitar as tentações, devemos fugir das ocasiões perigosas, guardar os sentidos, receber com frequência os santos sacramentos,
fazer uso da oração, especialmente da devoção a Maria Santíssima Senhora Nossa. Então vamos aqui concluir, é a última pergunta dessa petição, mas vamos nos deter um pouco nesta última questão. Então, para evitar as tentações, primeira coisa, fugir das ocasiões perigosas. Existem ocasiões perigosas que serão ruína para qualquer um que entrar ali, seja santo, seja pecador. Mas existem ocasiões perigosas que são perigosas para o sujeito, mas aquele lugar em si mesmo não é danino para ninguém. Mas às vezes a alma está tão frágil que certo lugar, mesmo sendo bom, será para aquela pessoa frágil uma ocasião de pecado. Então temos que ter presente. Por exemplo, uma casa de perdição, qualquer um que entrar ali peca, salvo o caso do policial que eu lhes disse. Porque, bom, tendo um homicídio lá, ele tem que fazer o serviço dele, a perícia e etc. Bom, agora qualquer um que entrar lá com qualquer outra razão, mesmo se for para comprar um chiclete ou um refrigerante, ele pecou, porque se pôs ao perigo daquela casa. Ali não é uma vendinha, ali se vende almas para o demônio. Pronto, não se entra ali. Agora, por exemplo, a casa de uma pessoa familiar que está bem casada, que é um parente correto, às vezes pode ser ocasião de pecado para nós. Vamos supor que aquela pessoa nos irrite extremadamente. Toda vez que a gente vai lá, tem uma briga. Toda vez que a gente vai lá, tem um problema. Então, às vezes, para praticar a paciência, a gente não vai naquela casa. Agora, se eu for sabendo que vai continuar e vamos lá, o que a gente faz? Para ter concórdia, fica um pouco distante. Agora eu vou falar, aquela casa é de perdição? Não, é uma casa santa, de um familiar querido. Mas só que por dada a minha dificuldade com aquela pessoa e não conseguindo entrar em concórdia, é melhor se afastar um pouco. Os senhores me entendem? Então tem lugares que são malignos para qualquer pessoa e tem lugares que se tornam daninos para nós por causa das nossas fragilidades. E em nenhum dos dois nós podemos nos expor. Por quê? Porque nós nunca podemos ir para um lugar que vai prejudicar a nossa alma, mesmo sendo lugares bons. Não podemos. Porque na vida espiritual a gente tem sempre que avançar. Toda vez que a gente vai para trás, a gente vai para baixo. E quanto mais para baixo, mais perto do abismo, e ali o demônio nos pega. Então sempre avante. Então, lugares que são ocasião para todos, mesmo que não comprou refrigerante na casa de perdição, não olhou para nenhum lugar, para nenhum lado, não fez nada de errado. Pecou como se tivesse feito as coisas que se supõe que se faz nesse lugar. Porque expôs ao perigo a sua alma. Isso daqui é muito importante. Então, a Santa Igreja e todos os santos ensinam que dessas ocasiões nós devemos fugir. Hoje, por exemplo, é uma grande tentação, lugar de tentação a internet. Por exemplo, a internet é má em si mesma, ela é terra sem lei, né? Então ali você pode, com uma clicada, encontrar a vida de Santa Filomena ou encontrar o demônio e os seus anjos ali também. Depende de quem busca. Então, é exatamente o exemplo que eu lhes dei. Se o sujeito não tem disciplina, não tem reta intenção, está sendo tentado para fazer qualquer coisa maligna, não vá àquele lugar que se chama internet. Agora, se temos reta intenção, vamos buscar coisas úteis para o nosso conhecimento não só da religião também, mas outras coisas, se busca. E ao ser ali assaltado por uma propaganda indevida, o que se faz? Bom, como tem reta intenção, não vai cair numa propaganda. Mas se uma propaganda já começa a ser ruim, porque estávamos aí com uma intenção torta, bom, não se expõe àquilo. Mas então, se foge, do mal se foge, não é covardia. Nós temos que lembrar que o diabo é um anjo, muito mais poderoso do que um homem, ou todos os homens juntos. Então, fugir daquilo que ele nos oferece. Aí, guardar os sentidos, ou seja, os olhos. Nós temos que guardar os nossos olhos, guardar os nossos ouvidos, até o nosso olfato, hein? Porque quando a gente fica cheirando muitas coisas, os perfumes agradáveis, não estou dizendo que o olfato seja ruim, ver é ruim, não. Deus deu um olho para que vejamos, um ouvido para ouvir, boca para falar,
mas nós não podemos ser escravo dessas coisas. Aquele que anda sempre atrás de um bom odor tem uma sensibilidade exacerbada. Não estou dizendo que a gente tem que andar fedido, não é isso, hein? Temos que andar cheirosos, limpos e agradáveis na presença dos anjos e dos homens de bem. Mas só que a sensualidade entra nos sentidos. Olhar é pecado? Não. Se fosse, todos nós nasceríamos sem poder ver. O olho foi dado como princípio de conhecimento. Agora, olhar para coisas erradas, não. Nós não podemos olhar para mortificar, ou seja, disciplinar os nossos olhares. Eu posso ouvir tudo que se tem por aí? Não. Aí tenho que disciplinar os meus ouvidos. E aqui não são somente conversas, são músicas. Músicas lascivas são ocasiões de pecado. Uma pessoa pode ter excitações de ira, por exemplo, por música, vou dar um exemplo, música rock. Uma pessoa correta não ouve essas coisas. Isso não merece ser chamado nem de música. Agora, uma pessoa pode ter tentações contra a virtude da pureza por ter ouvido um som, que isso não pode ser chamado de música, como um funk, aquela coisa imunda. Então, o que a gente faz? Uma pessoa que quer praticar a pureza não ouve essas coisas. E se ela ouvir porque, infelizmente, passou um carro com volume a todo vapor, Deus nos protege. Mas se a pessoa foi lá e ligou o seu rádio, ou tem aquele, canal que tem essas músicas infelizes, e ouve, a sua alma vai recebendo o veneno que vem por estas músicas. Palavras de duplo sentido, piadas de duplo sentido, a gente ri do engraçado, mas a nossa alma vai ser bombardeada daquela intenção impura que está por detrás dela. Por isso mortifica a disciplina. Só se ouve coisas boas. Só se pensa em coisas boas e etc. Quando o mal é percebido e abraçado, o pecado entra na alma do receptor. Então, guardar os sentidos, receber com frequência os sacramentos, e aqui muito especial o sacramento da confissão e da Santíssima Eucaristia. Mas nessa crise que nós não temos frequente, então é o esforço de não perder a graça recebida desses sacramentos, que Deus dá, hein? Até a próxima confissão, até a próxima comunhão, podemos estar aí sempre em pé, sem ter sucumbido nesse combate. E fazer uso da oração. E a oração por excelência, obviamente, a devoção à Nossa Senhora, como diz o Catecismo, e eu vou lhes dizer uma coisa também que ensina Santo Afonso, é a meditação. Quem faz meditação, ensina Santo Afonso, Santa Teresa e muitos santos, consegue resistir muito mais ao demônio do que quem reza muitas orações vocais. E por quê? Porque a oração vocal é sublime, é magnífica, mas a oração mental, ela alcança o homem absolutamente. Ela alcança a nossa memória, nossa vontade, nossa inteligência, e muitas vezes as nossas orações vocais só alcançam a nossa boca. E às vezes o nosso coração também. Então, fazer meditação. E Nossa Senhora, como é mestra e mãe, ela juntou a oração vocal com a oração mental. E é o terço, o rosário. Quem reza o rosário direito faz oração mental, faz oração vocal e tem nesta devoção um poder, um remédio para as suas mazelas e uma arma poderosíssima para vencer as tentações também.